convido a Carolina Câmara Pires. Carolina é doutoranda e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, graduada em Direito pela PUC-Rio, membro do Grupo de Pesquisa em Sexualidade, Direito e Democracia da Federal Fluminense, coordenadora do projeto de pesquisa Anastácia Bantu, membro do Grupo de Pesquisa e Extensão Direitos em Movimento da PUC-Rio. Ela é arte educadora em projetos para a juventude negra resistente em favelas. E convido também a Heloísa Buarque, possui graduação... Gente, vai demorar uma hora, né? Possui graduação em Ciências Sociais, mestrado em Antropologia pela USP, doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, é professora doutora da USP, foi coordenadora do grupo de pós-graduação em Antropologia Social e coordenou também USP Diversidade e a rede Não Cala de professoras da USP, que se mobilizou contra as diversas violências de gênero que acontecem ali. Então, a palavra é de vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todas. Boa tarde. Bom, eu vim aqui partilhar um pouco da minha experiência enquanto pesquisadora preta dentro do direito. Eu pesquiso sobre remoção das favelas no Rio de Janeiro. E esse processo, né, de pesquisa, ele começa lá na graduação. Eu fui bolsista ProUni, né, da PUC. E durante a minha graduação, eu fiz estágio no Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública. E bem na época onde as remoções estavam com, né, um ápice muito grande. E aí, à medida que participando dos atendimentos, geralmente o estagiário tem o primeiro contato ali, né, com o assistido, então eu ia percebendo que a maioria das pessoas que buscavam assessoria jurídica eram mulheres e suas lideranças eram mulheres negras, e aquilo me chamou muita atenção. E aí a importância, né, da gente buscar referenciais teóricos que vão dar conta dessa pesquisa, né? Eu passei a buscar e não encontrava. Eu encontrava muito material falando sobre as remoções, mas sempre abordando a questão de classe. Gênero e raça não apareciam. E eu fiquei provocada a escrever sobre aquilo porque era uma violência direta que incidia sobre a vida de mulheres negras. Bom, fiz um roteirinho aqui, gente, porque senão... Bom, a partir disso, né, dessa investigação, dessa vivência, fui construindo um referencial teórico pautado para falar sobre esse tema específico, mas pautado nas intelectuais negras da diáspora, porque o direito não me dava condições para tratar do assunto. Então eu fui beber na fonte de Ureba Werneck, de Lélia Gonzalez, do professor Andrelino de Campos, que é um geógrafo da UFRJ, e Abdias do Nascimento, enfim, outros intelectuais que não os que a academia me apresentava. Em 2015 eu entro para o mestrado e continuo a falar. Hoje estou falando sobre... eu já estou cursando o doutorado, né, mas continuo a tratar do tema da moradia, porque é uma questão muito urgente para o povo negro, né, e que atinge especificamente, né, diretamente mulheres negras. Então existe uma necessidade de continuar a falar sobre esse tema. Mas em março de 2015 eu ingresso no mestrado da UF, no programa de pós-graduação em Sociologia e Direito. E eu tinha vindo logo de eu estava até falando com o Vilma ali hoje mais cedo,
que eu tinha vindo de um seminário que teve em Salvador, e foi lá que meu primeiro contato com Vilma, a primeira vez que eu ouvi a Vilma falando, e que foi assim um divisor de águas para mim, que foi o primeiro seminário internacional sobre o pensamento de mulheres negras da diáspora africana. E isso me provocou a pensar o direito dentro dessa perspectiva. Então, quando eu entro para o mestrado, junto com outras companheiras do direito, mulheres negras, da graduação e da pós-graduação, nós fundamos o coletivo e projeto de pesquisa Anastácia Banto, que é um projeto de pesquisa que se propõe a pensar o direito a partir dessa perspectiva de gênero e raça. Forçar assim um deslocamento do pensamento eurocentrado, porque todo o pensamento do direito ele é baseado numa perspectiva branca, uma perspectiva elitista. Então o objetivo principal era pensar em como a gente transformar as nossas pesquisas numa ferramenta de luta. Então eu falo desse lugar, eu falo do lugar de uma pesquisadora ativista negra, né? E quando eu digo pesquisadora ativista, eu quero marcar esse lugar de que o meu trabalho vai servir como ferramenta de luta para aquela comunidade que eu estou trabalhando. E é assim que eu venho desenvolvendo a minha pesquisa. Eu queria mostrar para vocês um vídeo que é um vídeo de 3 minutos sobre uma remoção que aconteceu no Horto, que é uma comunidade que está em conflito fundiário ali com o Parque do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Essa comunidade tem mais de 200 anos. Ela fica ali nos limites, né, nos entornos ali do parque. E ela foi, além de ter uma origem ancestral negra, né, além de ter toda por conta das fazendas, né, os engenhos que existiam ali naquela região, essa comunidade ela é formada também por trabalhadores do Parque do Jardim Botânico e trabalhadores das indústrias ali do entorno. As fábricas, né? Tinha fábrica de pólvora, enfim, uma série de fábricas que existiam ali naquela região. E hoje essa comunidade é acusada de ser invasora. Então as pessoas são tratadas como invasoras, uma comunidade que tem mais de 200 anos, né? A ocupação daquela área ali é bicentenária e vem sofrendo uma violência absurda, né? E meu papel aqui também é esse, quanto pesquisadora, ativista, de fazer essa denúncia que atinge diretamente a vida de mulheres negras. Então, aí a comunidade não está no programa. Que pena. Bom, enfim, gente, mas então a gente pensa, essa comunidade eu queria ilustrar para a gente ter ideia de como a remoção ela é violenta. Eu vou tentar contar aqui para vocês o que aconteceu nesse 7 de novembro de 2016, que foi uma ação de reintegração de posse e que naquele momento 200 policiais foram deslocados para remover uma família. Inclusive o choque estava presente e foi uma barbaridade, foi uma perversidade o que aconteceu. A comunidade estava ali resistindo, com idosos, com mulheres, todos sentados à frente de uma das entradas ali da comunidade. Eu estou usando a palavra comunidade porque é assim que os moradores se reconhecem. E aí, nessa investida da polícia, mulheres foram atingidas por balas de borracha, por bombas de gás. Foi uma covardia sem fim. E sem contar cacetetes, né, todo aquele processo que envolve o choque, né? E quando eu fiz as entrevistas ali na comunidade do Horto, elas me contaram especificamente desse dia que estavam um grupo de 4 mulheres conversando na porta de casa,
totalmente fora do local principal do conflito. Então os policiais fizeram uma incursão dentro da comunidade, uma comunidade que é na horizontal, ela não é em morro, né? Ela fica na horizontal. E elas estavam conversando e eles vieram numa formação de ataque, né? E lançaram bombas sobre elas. Uma delas estava com um bebê no colo. Então é para a gente ter noção de como essa violência contra a mulher, ela se estende, né? A violência institucional, o racismo institucional, porque a gente precisa falar dessa prática, né? A remoção só acontece por conta do racismo institucional e do racismo ambiental. É lido como uma territorialidade negra. E aí, utilizando até esse termo de territorialidade, né, para incluir não só o território, mas os laços de pertencimento que existem ali, todas as vivências, né? Bom, então, pensando nessa perspectiva, né, institucional, de racismo institucional, preciso dizer isso, não é preconceito, não é racismo, né? Tem nome. Não é bullying. Não é bullying, exatamente, viu? Né? E pensando dentro dessa perspectiva, a Defensoria ela tem sido uma parceira, no sentido de acolher essa demanda, mas por outro lado existem muitos passos que precisam ser dados, né? É preciso avançar, né? Eu acho que a construção de um evento como esse é um desses passos, né? Mas quando a gente está falando da vida de mulheres negras, né, é preciso, eu acho que é impossível a gente pensar a prática de defensorar sem pensar em branquitude, por exemplo. E entendendo que branquitude é um conjunto de privilégios simbólicos, objetivos e subjetivos, né, que hierarquizam racialmente a sociedade. Então, é preciso que a instituição ela esteja imbuída dessas reflexões sobre branquitude, sobre racismo institucional. A gente esteve lá no Rio recentemente, né, um seminário sobre racismo institucional, né, onde foi muito interessante todos os diálogos, né, que foram travados. E é isso, né, a gente precisa pensar, então pensar em pós-colonialidade, decolonialidade, é trazer da teoria para a prática também, né, como é que nós, né, ali atuando no direito, eu não sou defensora pública, espero, né, que algum dia eu possa ocupar, estou aqui como estudante ainda, né, de direito no processo do doutorado, mas é preciso, né, que se tenha esse olhar sobre a prática no direito, né, pensar nessas dimensões de gênero, de raça, e aí pensar também o nosso papel, em que medida a gente pode avançar e, enfim. Uma questão que eu acho muito importante falar é sobre os impactos das remoções sobre a vida das mulheres negras. E a gente tem impactos que vão desde a educação, saúde, né, para além da questão da moradia, do rompimento com os laços, porque quando essa remoção ela acontece, geralmente o reassentamento é feito em locais muito distantes e sem uma estrutura, né, de equipamentos públicos. Então, uma das coisas que eu observei durante a pesquisa é que havia um alto índice, logo após uma remoção, havia um alto índice de pessoas com pressão alta, diabetes alterada, AVC e problemas cardíacos, né? Então, se a pessoa já tinha um problema, né, e principalmente os idosos, isso vai provocar um agravamento dessas questões de saúde. Sobre a educação, é uma questão que, no momento em que isso acontece, em que a remoção ocorre, essa remoção ela não é pensada para além do contexto da moradia, né?
Então, as crianças que estão matriculadas na escola, não existe uma preocupação em onde essa criança vai estudar. As famílias são removidas e depois as mães têm uma dificuldade absurda para colocar as crianças numa escola ou numa creche novamente, e elas perdem o ano escolar. Esse é um dos desdobramentos. São inúmeros, né? Estou aqui citando alguns. Então, pensar, e aqui hoje, desde que eu cheguei, né, eu escutei a Arlanza falando, né, sobre essa possibilidade de diálogo entre os núcleos, né, de um processo até de autonomia do núcleo, né, de discriminação racial, de combate à discriminação racial. A gente pensar institucionalmente, né, o objetivo dessas reflexões, né, como é que a gente pode fazer proveito desses momentos que a gente está aqui para poder avançar, né? E aí, se a gente for pensar que a população negra compõe 54%, né, da população do Brasil, né, é impossível a gente pensar o exercício no direito, seja pela Defensoria Pública, seja no Judiciário, sem ter essa reflexão, né? Então, esse processo de formação ele tem que vir desde a academia, né? Na verdade, esse processo de formação ele tem que vir desde a escola, né? Desde o ensino fundamental. Mas pensando na formação profissional, né? na formação de qualquer profissional que vai atuar na área do direito, né? Pensar dentro dos cursos da graduação. Eu passei pela graduação, pouco se falava sobre qualquer tema relacionado a racismo, a discriminação de gênero. Eu tive a oportunidade de trabalhar com essas temáticas em grupos de pesquisa, mas na grade curricular é raro, né? E a gente depender da boa vontade do professor ou de uma coordenação ali para que esse tema seja inserido, né? Preciso que seja inserido obrigatoriamente, né? Dado toda essa estrutura que a gente tem. E nós temos no Rio de Janeiro, né, a população que mora nas favelas, ela é majoritariamente negra, né? Isso dado pelo próprio IBGE. E quando eu fui fazer a pesquisa tinha algo que era muito interessante, né? Porque a categoria que é utilizada para nomear as favelas é aglomerados subnormais. Então, institucionalmente, né, isso já está colocado, esse lugar de negritude, né? Esse local de habitar, né, esse local de morar. Então, aglomerado subnormal, quer dizer, está abaixo da normalidade, aglomerado, né? Então, não é visto como uma casa, como um lar. E nesse contexto, né, dos jogos, dos mega-eventos, né, essa política de remoção, ela se acirra de uma forma que, durante o tempo que eu estava lá como estagiária do Núcleo de Terras, era praticamente apagar incêndio, porque eram remoções e pontos distintos, mais focados na Zona Sul e Zona Oeste, por conta da estrutura ali que seria realizada e como foi, né, dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo, da estrutura dos mega-eventos. Então, e alguns pontos da Zona Norte também, ali já próximo ao Maracanã. Então, era viver apagando incêndio, né? Estava ali tratando do caso de uma comunidade, aparecia outro, e outro, e outro, e outro. Mas, quando a gente vai pensar também esse espaço de defesa de direitos, e a gente tem uma reflexão, a gente tem essa dimensão de que essa população atendida, ela é negra, majoritariamente feminina, a gente pode também acessar outros mecanismos legais, por mais que a gente vai enfrentar um judiciário que a gente sabe que é conservador, mas, em sua maioria, mas isso aumenta também o campo de atuação do advogado ou do defensor.
Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que praticamente não é utilizado, mas que tem lá um capítulo falando sobre moradia. Né? Uma lei federal que é praticamente ignorada. Tem a Política Nacional para Mulheres, que também fala sobre a questão de moradia. Então a gente não vai bater diretamente só no Estatuto da Cidade, né? Que é o mecanismo, o instrumento legal mais utilizado nesses casos. A gente tem outras vias de atuação. Bom, gente, eu quis mais fazer uma exposição e também trazer uma provocação, né? Pensar essa dimensão de violência contra a mulher em outros contextos, para além da violência doméstica, da violência sexual, né? Existe uma violência institucional aí que está posta, e se tratando de territórios negros, né, vai atingir especificamente mulheres negras, e nós precisamos estar atentos enquanto defensores dos direitos humanos das mulheres de todas essas interseções. E é isso, obrigada.